Graças a paz, irmãos. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor novamente em Ageu. Ageu, nós vamos expor um aspecto desse texto que lerei no decorrer da exposição. Oremos, irmãos. Senhor Deus, abençoa-nos agora nesse tempo que teremos novamente de estudo, exposição, meditação e aplicação da Tua palavra às nossas vidas, Senhor. Se Teu Espírito não agir em nós, será um exercício em vão. Mas porque cremos que o Senhor nos deu o Teu Espírito e que Ele traz a nós aquilo que Cristo comprou pelo Seu precioso sangue, nós clamamos então, Senhor, nos abençoa nesse tempo. Repreende o nosso pecado, encoraja-nos em nossa fraqueza, supre nossas necessidades com a graça de Cristo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, como eu falei hoje pela manhã, na exposição da manhã, nós vamos retornar a alguns textos e ver alguns aspectos pontuais de doutrinas que foram faladas no decorrer dos profetas. E hoje, e agora à noite, nesse sermão da noite, nós vamos retornar ainda a Ageu e ver um aspecto do que foi falado aqui, que foi a representatividade pactual masculina. Veja, não foi algo falado explicitamente, mas que implicitamente permeou todo o livro. Toda a Escritura, irmãos, ela nos mostra uma estrutura que nossa cultura e o nosso coração corrompido, ou ainda com o velho homem, insiste em se opor, que é o papel da liderança masculina, ou a expressão que eu vou usar durante todo o sermão será a representatividade pactual masculina em suas respectivas esferas, família, igreja e sociedade. O livro, irmãos, de Ageu, ele é marcado exatamente por isso, por se dirigir explícita e especificamente aos líderes. Zorobabel como governador de Judá, do povo que voltou do exílio, e Josué como o sumo sacerdote naquele período. Nós vimos, irmãos, que ele não apenas se dirige a eles, mas primariamente a eles, né? E isso é um destaque. Não é que ele não fale ao povo, e ele fala ao povo, há momentos em que isso é dirigido ao povo e é mencionado o povo. Mas o que nos chama a atenção, irmãos, é exatamente isso que Ageu faz aqui e outros profetas também fazem, de se dirigirem aos líderes, e muitas vezes só aos líderes, como quem se dirige ao povo. O Senhor manda a sua palavra primeiramente aos líderes do seu povo. Veja o que ele fala em Ageu 1:1, irmãos. No segundo ano do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Zosadaque, o sumo sacerdote, dizendo, e não fala mais nada acerca do povo. Ela veio aos líderes, mas visava atingir o povo também. E ainda em Ageu 1:12-15, queridos, nos é mostrado que após a repreensão, o texto faz questão de mostrar, destacar e enumerar que Zorobabel e Josué foram os primeiros a se despertarem para aquilo que o Senhor havia falado, ou foram os primeiros a serem despertados. É claro, irmãos, como eu falei, que também se fala do povo, por exemplo, Ageu 2:2. Fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, a Josué, filho de Zosadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo. Então, há esse intercâmbio aqui. Mas o ponto, irmãos, é que quando se fala aos representantes pactuais, os representantes de um povo ou de um grupo, fala-se ao povo. E quando se fala-se ao representante, ele deve ser o primeiro a responder e caminhar na piedade. Porque se ele caminha em piedade, ele tem que conduzir o povo em piedade. Só para os irmãos terem um exemplo, há diversos exemplos disso na Escritura Sagrada, irmãos, mas pelo tempo, deixe-me dar um que é bem categórico. Por favor, Êxodo, capítulo 3, versículo 15 e 16. Quando Deus aparece em uma teofania a Moisés na sarça, ele diz o seguinte: disse Deus ainda mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Aí eu vejo o versículo 6. Vai, ajunta os anciãos de Israel e dize-lhes, o Senhor,
o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, me apareceu dizendo, em verdade vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. Irmãos, o que está acontecendo aqui? Deus ele fala para Moisés, vai e fala a todo o povo. E logo em seguida ele fala que ele fale aos anciãos. Anciãos aqui, irmãos, inclusive a Septuaginta, que a tradução é grega da Bíblia em hebraico, é presbíteros. Fala aos presbíteros de Israel tal coisa, a mesma coisa que foi falada. E o texto mostra, irmãos, que em nenhum momento Moisés reuniu todo o povo de Israel que estava no Egito e falou, mas falou apenas para os líderes, aos anciãos, aos cabeças de cada casa e do povo de uma forma geral. Queridos, é um princípio aqui repetido em toda a Escritura da representatividade pactual. A família, irmãos, possui um cabeça, por exemplo, seu representante pactual é o marido e o pai. A igreja possui representantes pactuais, os presbíteros e os diáconos. Inclusive, a representatividade pactual é a base do sistema de governo presbiteriano. O magistrado possui representantes pactuais, a depender da instância. E a humanidade possui 2 representantes pactuais, Adão para a velha humanidade e Cristo para a nova humanidade. Por que eu estou explicando isso, irmãos? Porque é exatamente isso que está por trás do texto de Ageu, irmãos. E é nesse aspecto que nós vamos meditar hoje nessa exposição. A representatividade pactual dos cabeças, membros de nossa igreja, diante das repreensões e encorajamentos da palavra de Deus. Homens, cabeças das famílias que constituem a nossa igreja local. Preste atenção nisso, irmãos. Deus quer que conduzamos aqueles a quem estamos representando na piedade e na palavra. Assim como ele quis de Zorobabel e de Josué, enviando a palavra a eles. Assim como ele faz com Neemias e fez com Esdras, que esses representantes conduzissem o povo ao caminho que o Senhor queria. Assim Deus quer de nós, irmãos. Assim Deus quer de nós nessa igreja. O texto nos mostra isso de 2 formas. A primeira e poderíamos dizer a forma negativa, é que os representantes pactuais eles devem conduzir os seus representados ao arrependimento. E a segunda é que é de uma forma positiva, é que os representantes pactuais eles devem conduzir os representantes na mudança ou na obediência. Vejamos então, irmãos, cada uma delas agora. Esse primeiro aspecto da representatividade, irmãos, o Senhor faz questão de mostrar no texto que não foi apenas o povo de uma forma genérica, mas que começou com os líderes, no versículo 12 do capítulo 1. Então Zorobabel e Josué atenderam à voz de Deus. E aí então repete que o povo também atendeu à voz de Deus, mas começou com os líderes, irmãos. E eu cito novamente um trecho de Matthew Henry comentando esse texto, que foi citado quando nós expusemos essa porção de Ageu, que ele diz: todos aqueles a quem esse sermão foi pregado, o sermão de Ageu, receberam a palavra no seu amor e foram modificados por ele. Zorobabel, o governador-chefe, não pensava estar acima da censura e da ordem da palavra de Deus. Josué, o sacerdote, e Zorobabel não pleitearam os seus antigos méritos em resposta a essa reprovação pelos seus atuais descuidos, mas submeteram a ela. A função de Josué como sumo sacerdote era ensinar. No entanto, ele estava disposto a ser ensinado e voluntariamente recebeu admoestações e instruções. Queridos, se nossa igreja estiver pecando em algo, os presbíteros e os diáconos precisam ser os primeiros a rasgar as vestes do coração. Se as nossas famílias estiverem pecando em algo, homens, nós temos que ser os primeiros a nos humilharmos no pó e na cinza. Se a nossa sociedade e nação estiver pecando, o magistrado deve ser o primeiro a clamar por perdão e misericórdia. Presbíteros e diáconos em nossa igreja. A igreja, em o que, melhor dizendo, presbíteros e diáconos, em o que a nossa igreja tem pecado, que nós temos que nos arrepender e clamar pelo perdão ao Senhor como representantes pactuais dela. Maridos e pais, em o que as nossas famílias têm pecado, que nós precisamos pedir perdão a Deus como representantes pactuais. E a segunda forma, então, irmãos, vem a forma positiva.
Como eu falei no início, irmãos, o Senhor ele fez questão de mostrar que esses líderes não apenas se arrependeram, mas eles conduziram o povo na obediência. Um dos grandes exemplos disso é Neemias, é Esdras. Eles conduzem e conduziram o povo nesse contexto. Mas temos o mesmo padrão, irmãos, no restante da Escritura para os dois exemplos. O exemplo impiedoso de conduzir para o pecado e o exemplo piedoso dos representantes pactuais conduzindo o povo para a santidade. O primeiro e grande exemplo desastroso, irmãos, é Adão, como representante pactual da humanidade. Ele não apenas não protegeu o jardim, a honra do nome do Senhor, mas como representante da sua esposa, ele não a protegeu. Ele submeteu, sendo ele vice-regente, a um animal, a uma criatura que usava aquele animal. E como representante da sua esposa, ele não liderou-a, mas se deixou liderar por ela. Um outro exemplo, irmãos, agora positivo, é Josué. Diante da inconstância da igreja dos seus dias, convocou a igreja à fidelidade ao Senhor. Como representante pactual naquele momento, ele foi e falou aquele texto que é conhecidíssimo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Representatividade pactual. Esse é um exemplo positivo. Mas nós temos também Davi aqui, irmãos, como um exemplo duplo. Porque no tocante ao projeto de construção do templo, ele foi o primeiro a dar das suas próprias propriedades pessoais, das suas próprias posses pessoais para a construção do templo. Isso é registrado em 1 Crônicas 29, 1, 3, 5 e 6. Ele foi o primeiro e então o povo foi e o seguiu, mostrando um ótimo exemplo de representatividade pactual no tocante ao seu papel de representante na nação. Mas no tocante ao seu papel familiar, de representante familiar, ele foi negligente. E aí a situação de Aminon e Tamar mostra isso. Absalão, Adonias, etc. Filhos não pastoreados, não cuidados, que levaram a situações desastrosas na sua família. E por último, irmãos, Manassés, um dos mais perversos, se não o mais perverso rei de Judá. Em sua impiedade, ele conduziu toda uma nação à idolatria. Percebe, irmãos? Representantes pactuais são postos por Deus para conduzir aqueles a quem Ele representam. Homens, quando não agimos como representantes pactuais que fomos constituídos, aguardemos o caos, a desgraça e a impiedade. Não há escapatória, irmãos, senão uma obra interventora da misericórdia e da graça de Deus, os frutos virão. Homem, preste atenção nessa exortação da palavra de Deus. Isso é muito sério. Dentre várias razões, irmãos, sem dúvida, uma das principais razões em termos estruturais para o que a nação está passando, para o que muitas igrejas passam, é o desprezo dos homens por sua responsabilidade. O mesmo, irmão, nós podemos dizer em vários aspectos. Quando os representantes pactuais são fortes, irmãos, no sentido da piedade, as famílias, as igrejas e a sociedade caminham de forma vigorosa. Mas quando eles são tiranos, onelientes, negligentes, preguiçosos e displicentes, a ruína está estabelecida, irmãos. Igreja, não é à toa que os representantes pactuais sobre vocês, os presbíteros dessa igreja, decidimos por estudos mensais sobre família, sobre papéis respectivos, mas que infelizmente não estavam sendo tão frequentadas como deveriam no período em que eles estavam sendo ofertados. Quando nós fazemos, irmãos, as visitas semestrais às famílias da nossa igreja, questionamos exatamente sobre o culto doméstico e o relacionamento em casa. Não é à toa essas coisas, irmãos, porque essas coisas são importantes, é a base, é a estrutura do que vem depois. Como o puritano Oliver Haywood, ele disse, falando aos homens, preste atenção nessas palavras: eu não conheço melhor maneira de um ministro empregar seu tempo, estudo e sua caneta ao lado da convicção e conversão das almas particulares do que em instigar os chefes de família ao cuidado das almas sob sua responsabilidade. Essa é a convicção que nós temos, irmãos, e nós continuaremos insistindo com vocês, homens. Atentem para a representatividade pactual. E mais à frente ele continua, irmãos, Oliver Haywood. Em vão te queixas
de magistrados e pastores, de governantes, governadores ou presidentes, enquanto vocês, que são chefes de famílias, são infiéis à sua fé. Vocês reclamam de que o mundo está em mau estado. O que vocês estão fazendo para reparar isso? Não se queixe tanto de outros homens, mas de si próprios. E não se queixem a homens, mas a Deus. Supliquem a Ele por reforma. Sustentem suas orações em esforços sinceros. Varram à frente da sua própria casa, da sua própria porta. Trabalhem para Deus dentro dos seus alcances. Assim como você tem mais oportunidades com os de dentro de suas casas, assim também vocês têm mais autoridade sobre eles, pois dependem de vocês para influenciá-los. Se vocês não multiplicarem esse talento, vocês terão uma terrível conta para pagar, especialmente porque o sangue deles será requerido de suas mãos, pois o pecado deles será cobrado de suas negligências. Inclusive, essa estrutura de requerer do sangue das suas mãos está na estrutura de responsabilidade pactual. Assim como Zorobabel, irmãos, e Josué se puseram submissos à palavra, assim também homens de nossa igreja devemos ser. Os líderes também são subordinados à palavra de Deus e devemos ser os primeiros. Por isso, maridos e pais, maridos, amem vossas esposas, irmãos. Amemos a nossa esposa, queridos. Ouçamos a elas. Cuidemos do seu coração, pastoreando na palavra. Oremos continuamente pela vida delas e com elas. Oremos por uma das suas mais honrosas e desafiadoras vocações que pertence a elas, irmãos, a de ser mãe e esposa. Oremos por suas fraquezas explícitas e pecados perceptíveis e pecados que ainda não percebem. Supramos as suas necessidades físicas, materiais, emocionais, pois fazendo isso, irmãos, nós fazemos a nós mesmos. Sirvamos as suas necessidades diárias, que o conforto, deleite, prazer, satisfação e alegria dela seja a nossa prioridade, até mesmo em detrimento dos nossos deleites, prazeres, confortos e satisfações. É assim que nós somos representantes pactuais como Deus requer, irmãos. Maridos, não há como fugir, não há como não sermos representantes. Ou nós somos um representante que reflete a representatividade de Cristo verdadeiramente, ou nós refletimos uma mentira à nossa esposa e ao mundo. Qual tipo temos sido, irmãos? Qual tipo nós temos sido? Deus cobrará de nós, irmãos, o talento que Ele nos deu, chamado esposa. Se fizermos bom reflexo da glória dEle, assumindo ilustrativamente o que Ele é e corretamente o que Ele é, o nosso marido. O nosso marido. A nossa esposa pode olhar para nós, irmãos, e ainda que de maneira imperfeita, claro, limitada, com pecados que estão no processo de mortificação e santificação, ela pode dizer que ela vê Cristo em nós. Se a sua consciência diz não, nem minimamente, meu irmão, pare e se arrependa. Deus cobrará isso de mim e de você. Pais, homens, disciplinem seus filhos na verdade, discipulem seus filhos na verdade. Sejam vocês os primeiros a buscar aprender a palavra para ensiná-los. Ensine-os a memorizar os textos e o significado dos textos da Escritura Sagrada. Ensine o nosso bom catecismo. Ensine-os a grandeza da glória de Cristo. Ensine-os a viver nesse mundo para a glória de Deus. Discipline-os no caminho da verdade, mostrando a odiosidade do pecado. Mas se somos os primeiros, irmãos, a desprezar tais coisas, nós não esperamos que disso surja, sem muita misericórdia envolvida, filhos tementes a Deus. Se somos negligentes, a ruína espiritual de nossos filhos nos será contada. Nos será contada, irmãos. Quão terrível é constatarmos, queridos, que pais são tão diligentes nas coisas temporais, e tem que ser, mas quanto são negligentes nas coisas espirituais.
Sejamos, irmãos, diligentes nos dois aspectos. É o nosso papel como pais, sabendo que de nada vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Com a posição de pais, irmãos, Deus também nos deu um grande privilégio e amedrontadora responsabilidade de refletirmos, ainda que imperfeitamente, a paternidade de Deus. Se somos pais, não há escapatória. Ou somos para nossos filhos um reflexo do Pai eterno, ou nós somos uma mentira. Qual tipo nós temos sido, irmãos? Deus cobrará de nós, queridos, esse talento que Ele nos deu, chamado filhos. Por isso, não despreze o culto doméstico, pai, marido. Não despreze o dia do Senhor. Não despreze o culto com a pregação da palavra. É nosso dever expor aqueles a quem nós representamos a palavra de Deus, irmãos. É nosso dever. Não jogue isso apenas para a responsabilidade dos presbíteros. Nós temos responsabilidade, sim, e prestaremos contas a Deus, mas é seu, marido e pai, o desejo de lutar pela piedade e santificação da sua família. Oliver Wood ainda diz: vocês preferiam ver as agonias de seus filhos e ouvir o seu choro em tormentos infernais do que falar uma palavra a eles sobre Cristo? Você prefere ver que seu filho se perda na eternidade do que você gastar todo dia tempo discipulando e ensinando a palavra de Deus ao seu filho? Homens, acordemos para isso, queridos. Acordemos para isso. Vale a pena, querido, cada tempo gasto nisso, irmãos. Vale a pena expor os nossos filhos aos meios pelos quais Deus o alcança pelo Espírito. Não somos nós que convertemos os nossos filhos, irmãos. Longe de nós tal pretensão. Mas nós somos os principais e primeiros meios que Deus estabeleceu na vida deles. E ai de nós, se formos encontrados negligentes nesse ponto. Mas ainda, representantes pactuais da igreja, presbíteros e diáconos, Deus, por meio da escolha nominal dessa igreja, nos estabeleceu como representantes pactuais, como príncipes em Israel. Nós sempre conversamos uns com os outros sobre as nossas responsabilidades. Mas agora, queridos, publicamente, Deus nos exorta diante da igreja para que ela seja testemunha de Deus, testemunha diante de Deus. Então, diáconos, cuidem do corpo desses crentes confiados a vocês. Sejam diligentes na administração dos recursos da igreja, na manutenção das coisas temporais, no saber como estão os necessitados da igreja, no orientar os irmãos sobre como usar os seus recursos de uma forma sábia. Não desprezem isso, diáconos. Uma igreja sem diáconos, vocacionados e fiéis, é como uma igreja manca. Presbíteros, pastoreai o rebanho de Deus, que o Espírito vos constituiu como bispos, a qual Cristo comprou com o seu próprio sangue. Atentemos, irmãos, diligentemente para nós mesmos primeiro, como o apóstolo Paulo fala a Timóteo: cuide de si mesmo, da sua família e da igreja. Cuidemos, queridos, para que não haja sobre nós, não haja sombra de soberba ou de hipocrisia e gritante incoerência em nossas ações. Cuidemos, irmãos, para que sejamos fiéis no conteúdo de nosso ensino público e exortações privadas. Sejamos diligentes, presbíteros, nós, o conselho, sejamos diligentes no saber o estado da alma e do coração daqueles a quem Deus nos confiou, como seus ministros do Evangelho e da disciplina, para suprir tais necessidades na palavra. Visitemos, discipulemos, oremos, conversemos em espírito pastoral sobre as lutas, os desafios dos irmãos e da igreja, para orientá-los na poderosa e sábia palavra de Deus. Irmãos, é melhor uma igreja local fechar as portas e seus membros irem para outra, do que ter presbíteros não vocacionados e infiéis no seu trabalho. Que nunca seja esse o nosso caso, irmãos presbíteros, meus amados presbíteros. Sejamos diligentes como representantes pactuais dessa igreja. Não pastoreemos como quem vai prestar contas a homens. Nós prestaremos contas a Deus.
Os homens não veem o intento do nosso coração e o que nós fazemos em secreto, mas Deus vê e nós prestaremos conta a Ele. Por isso, presbíteros, busquemos juntos socorro no Senhor e dele graça que nos capacite a fazer tal trabalho. E por último, membros da igreja, esposas e filhos, diante de tudo isso que vocês ouviram como testemunhas, saiba que não é seu papel ser vigilante, apostos para apontar o dedo ao seu marido, ao seu pai ou aos seus oficiais, mas o seu papel é incessantemente orar para que Deus os proteja do pecado, para que Deus os capacite para eles cumprirem os seus deveres, porque vocês serão os maiores beneficiados por isso. Que seja a sua oração diária, o seu marido, o seu pai, os seus presbíteros. Quando os príncipes e mestres e cabeças de Israel, irmãos, se apartavam da piedade, isso afetava diretamente o povo. Várias passagens da Escritura nos mostram isso, irmãos. Quando tais príncipes de Israel caem, eles podem ser tropeço em Israel. A história da igreja mostra isso, irmãos, que as águas da religião elas foram corrompidas primeiro pelos líderes e representantes pactuais. Por isso, crente, se o coração dos representantes pactuais está tomado pelo pecado, a igreja e as famílias, sob o seu cuidado, padecerá profundamente. E quantas não são que têm padecido por causa disso, irmãos? Que isso os leve a orar pelos seus respectivos cabeças. Irmãos, os seus representantes precisam das suas orações, dos seus encorajamentos. Diante de todos esses exemplos, queridos, diante de todos esses exemplos e exortações, nós nos desanimamos, pois se são bons exemplos e exortações, nós vemos que estamos longe, tão longe desse padrão. E se são maus e ruins, nós nos vemos neles. Em qualquer dos casos, irmãos, nós desfalecemos e desanimamos. Agora, homens, eis que o Senhor nos providenciou um representante pactual nosso e dos nossos que nós representamos, os nossos liderados, e não simplesmente como um exemplo moral de representação, o que ele também é o nosso padrão, mas muito além disso, irmãos, ele é o representante que precisávamos para suprir as nossas necessidades e capacitar-nos a fazer aquilo que ele nos chamou a fazer como representantes. Cristo trilhou, irmãos, o caminho que nós temos que trilhar, mas também ele fez por nós o que nós não poderíamos fazer. Ele se responsabilizou pactualmente, mesmo sem ser o culpado moral de sua representação, liderança e masculinidade, irmãos. Vem a força, o poder e o padrão da nossa representação pactual na igreja, na família ou na sociedade. Se encoraje por isso, homem. Busque o teu Salvador e o teu Senhor. Graça nele para ser o representante pactual que ele requer de nós. E liderados, seus representantes pactuais falham e falharão. Nunca serão perfeitos nessa vida. Por isso mesmo, esse mesmo consolo que é para os seus representantes também é para você. Você tem um representante pactual perfeito, que é Cristo. Confie nele apenas. Seu marido, seu pai, pastor, presbítero, diácono, governantes, eles falham e vão falhar. Mas esse bendito representante, Cristo, não falhou, não falha e nunca falhará. Não se desespere, não desfaleça por causa das faltas do seu representante, mas clame àquele que pode nos fortalecer, aquele que é o nosso perfeito representante pactual, irmãos. Amém. Oremos. Senhor Deus, que dever temeroso, Senhor, é o dever de ser representante pactual de quem quer que seja, Senhor. O Senhor colocou os homens, os maridos e os pais como cabeças de famílias, os presbíteros e diáconos como cabeça da igreja, Senhor. Representantes pactuais da igreja, melhor dizendo.
Tem misericórdia de nós, Senhor, nos capacita a fazermos aquilo que é agradável a Ti. Abençoa-nos, Senhor, para que vejamos o Teu poder e a Tua glória operando em nosso meio. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.